Salmo 36, versículo 7, fala assim: Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Amém? Um encontro especial. Um encontro especial. Nós temos falado, né, da experiência, esperança e graça. Nós falamos domingo passado. Nós mostramos algumas coisas interessantes aí que Jesus representa para nós. Mas essa informação desse salmo, né, tu és a fonte da vida. E por causa, ou graças à tua luz, nós vemos a luz. E, como eu vinha falando, a gente busca conhecimento, a gente busca iluminação, a gente busca experiências. Nós buscamos crescer. O Vinícius falou disso. Como qualquer ser humano, o nosso ego nos pede isso, não é? E a pergunta que nós devemos fazer é: onde nós temos encontrado a iluminação? Que tipo de luz o conhecimento tem trazido para nós? Além de mais conhecimento. Mais conhecimento. É interessante que Deus decidiu marcar um encontro especial. E esse é o tema nessa noite, nessa manhã, né? Está tão escuro aqui que eu estou falando de noite, né? Um encontro especial. Um encontro especial. Especial e pessoal. E por que ele quer marcar? Por que ele decidiu fazer esse encontro especial com a sua obra-prima da criação? Ou seja, que é o homem, o ser humano. Na verdade, ele quer um reencontro, uma vez que ambos costumavam conversar livremente no jardim do Éden, com o homem e com a mulher, com Adão e Eva. Mas isso antes da queda. Chegou um momento que o homem preferiu buscar novos horizontes, duvidar do seu Criador e abriu mão daquele convívio tão gostoso. Então, nós podemos falar que o Natal é uma resposta a um plano que Deus elaborou desde sempre e que começou, a partir daquele momento, se um dia você quiser ler lá em Gênesis 3, ele vem trabalhando esse reencontro especial, até que chegasse o que Paulo chama da plenitude dos tempos. Você vê lá em Gálatas 4, né? Fala lá, mas quando chegou o tempo certo, ou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, como qualquer ser humano. Talvez por isso Jesus não encantou muitos eruditos, muitos que têm o conhecimento como sua fonte de orgulho pessoal, porque ele era muito simples. Ele não estudou nas grandes escolas judaicas com os super rabinos conhecidos da época, que faziam fila, de qual Paulo foi um dos alunos, né? São Paulo, né? Para quem é São Paulino por aí, o nome da nossa cidade. Paulo, sim, conseguiu entrar na fila e ser um discípulo de Gamaliel, o super mestre dos judeus. Jesus não. Então, muitas vezes o próprio orgulho das pessoas não poderiam ver numa pessoa simples, numa pessoa aparentemente de uma família mais simples do que a nossa, pudesse trazer alguma iluminação. Interessante que em Efésios Paulo fala, né, uma versão da Bíblia Mensagem, fala que ele, Deus, pensou em tudo e providenciou tudo o que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. E eu queria falar nessa manhã para vocês, muito rapidamente, de 3 pontos, até a gente chegar nesse encontro especial. Porque esse encontro especial, ele só se tornou possível por causa de um evento especial, que é o que a gente comemora, a gente celebra no Natal. E esse evento especial só se tornou público através de um anúncio também especial. E é o que eu queria aqui compartilhar com vocês, começando a trazer a Bíblia. Nessas 3 partes, nós vamos ver primeiro o anúncio,
depois o encontro. O evento, depois o encontro. Amém? E Lucas conta para nós uma coisa muito especial. E dependendo do teu grau de instrução, o teu grau de orgulho com o teu conhecimento da vida, das coisas, essa história pode parecer tão fantasiosa que a gente tende a desdenhar dela. Mas ela conta de uma coisa maravilhosa, sobrenatural, surpreendente, que aconteceu para pessoas tão simples quanto pastores no campo. Lucas 2 fala assim: naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitados numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando eu chego nesse momento, e eu li e reli esse texto, que a gente sempre acaba repetindo de alguma maneira nessas semanas que antecedem o Natal, eu fico sempre me perguntando por que Deus escolheu aqueles pastores como seu público-alvo para esse momento, esse espetáculo celestial. Você consegue imaginar? Eu estava lembrando, quando estava refletindo sobre isso, preparando a mensagem, de uma coisa que aconteceu nas primeiras décadas da minha conversão, que lá se vão muitas, não vou dizer quantas para não ficar chato. Mas eu tinha um sonho recorrente. Muitas vezes acordava com aquele sonho que parecia mais uma visão do que um sonho. Toda a minha infância, adolescência, eu passei morando numa vila, na rua Mateus Grou, no bairro de Pinheiros, para quem conhece mais ou menos, tem a cidade mais ou menos na cabeça, E era uma vilinha, tinha 3 casas no fundo, já falei disso várias vezes, e 2 casas na frente. Então, e a nossa casa era justo aquela casa que dava assim para o corredor, que dava para a rua, E a vilinha continua lá, firme, agora só que tem um portão que antes não existia, E muitas vezes eu tive esse sonho recorrente, Você não tem sonho de vez em quando, coisa da tua infância, alguma coisa que te marcou, e vem aquelas coisas, empresa, Quantos anos eu sonhei estando lá, voltando para o meu primeiro emprego, coisa assim, não, emprego que eu fiquei muitos anos. Mas esse sonho, essa visão foi recorrente nos meus primeiros anos de cristão, vou falar assim, convertido. Vinha uma coisa assim, como eu estivesse lá na janela do quarto, olhando o céu, e dava para ver o céu bacana assim, porque o corredor dava essa abertura, e eu via vários sinais no céu. E como será que era isso? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê passagens, Jesus mesmo fala em Lucas, quanto em Mateus 24, que vai haver um momento que nós vamos ver grandes sinais nos céus. Ele fala isso no final dos tempos. Eu não sei se influenciado por isso eu tinha essas visões. Mas isso aconteceu nesse momento. E aconteceu realmente. E eu queria te convidar a, pelo menos, aceitar isso como uma possibilidade, um fato extraordinário que aconteceu. A Bíblia nos conta. Até hoje, ninguém conseguiu provar que ela conta alguma coisa que não fosse verdade. Não é? Outro dia mesmo contei para vocês da Eva mitocondrial, não vou aqui fugir do meu texto. Não é? Tantas coisas que se vão falando e parece que a ciência vai provando que os escritores bíblicos, sem serem cientistas, sem terem nenhuma noção do que seriam as regras hermenêuticas ou as regras da ciência, acabaram escrevendo coisas que a ciência até hoje não consegue derrubar. Não é? Então, eu sou tentado a ver isso daqui como um fato real que aconteceu. Aqueles anjos apareceram, aqueles sinais nos céus apareceram. Mas por que eles apareceram para gente tão simples? Talvez porque as pessoas simples, elas são simples o suficiente para não terem
grandes compromissos ou grandes prejuízos ou preconceitos quando elas escutam uma coisa nova. Elas têm menos desculpas para dar. Elas não têm reservas quanto a eventos estranhos como esse, porque vamos combinar? Deve ter sido bem estranho para eles. Portanto, elas valorizam o convite que estavam recebendo, elas valorizaram. E elas perceberam o privilégio daquela situação. E aí a verdade está na sequência do texto. O versículo 15 fala: quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Amém? Então, eles responderam favoravelmente e prontamente àquele convite. Muitos outros judeus não fizeram isso. Isso é contado um pouquinho nessa segunda parte que eu estou chamando de um evento especial, que foi o próprio nascimento de Jesus. E essa história começa um pouquinho antes, contando, Lucas nos conta também, Lucas 2, nos conta lá no começo do capítulo, ele fala que naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Versículo 3 fala que todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Um movimento grande. Depois fala, por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. Só que ele não foi sozinho. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Nós vamos analisar isso um pouquinho depois. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí eu queria justamente chamar a nossa atenção a esse final. Não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas, o evangelista que escreveu o evangelho, que era um médico, era um cara esclarecido, um cara de conhecimento acima da média do povo ali, de onde ele circulava, ele é bastante econômico nas palavras aqui. Talvez por não querer desviar a nossa atenção e a atenção dele mesmo para o ponto principal que ele registra nesse detalhe, não é? Então, ele não fala nada sobre o sofrimento daquele jovem casal, tanto durante a viagem, quanto da sua angústia por não conseguir um lugar para se hospedar. Talvez tenham batido na porta de vários parentes de José, até chegar num lugar que alguém falou, olha, mesmo não tendo lugar, fica nesse cantinho aqui. Fala da estrebaria. Muitas casas no passado tinha lá um canto, um quarto, uma entrada, onde eles costumavam ter os animais. Quem já foi a alguns recônditos da Europa já viu isso em algumas casas. Você vê os animais ali convivendo com as famílias. Então pode ser uma situação dessa. Mas a verdade é que ninguém abriu um espaço para eles. Tá? Então, parece que Lucas prefere focar e chamar a nossa atenção justamente para essa frase. Né? Não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus, mesmo no dia do seu nascimento. Interessante que a Bíblia fala da plenitude dos tempos, no tempo perfeito para que isso acontecesse. E mesmo com toda a perfeição de Deus, que comanda todas as situações, quis Ele que o seu Filho, o Deus encarnado, nascesse assim, sem ninguém olhar para Ele. Isto nos leva ao nosso último ponto aqui de reflexão, um encontro especial. Mas antes de refletirmos nos possíveis motivos, né, do pessoal não ter aberto as portas para José e para Maria, eu gostaria de passar por algumas afirmações do evangelista João, no seu Evangelho, no primeiro capítulo de João, quando ele afirma esse texto que é tão conhecido, né? Estou trazendo aqui na NVI, mas no princípio era aquele que era a palavra. Como você já deve ter ouvido, essa palavra aqui, as Bíblias antigas falam o verbo, ou seja, era a ação de Deus, e o termo grego é o logos, que os filósofos sempre falaram, né? Que tudo na vida deve existir uma razão, uma ação, uma centralidade de mente e de pensamento e de ação. É o logos. Então, João usa essa palavra, logos, para dizer que este era
aquele que estava nascendo. No princípio era aquele que era a palavra, ou seja, Jesus é precedente, o Deus Filho é Deus desde sempre. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio, por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, todas as ações de Deus, quando Deus fala, faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se o homem, era como se Jesus, o Filho, estivesse ali, executando as obras do Pai. Mas o que eu queria chamar a tua atenção é justamente para esse texto que é paralelo com aquele que a Ana leu, que está lá em João 8, que a gente vai lembrar depois no final. Fala nele, em Jesus, obviamente, ou em Cristo, se a gente quiser ser mais doutrinário, né? Estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Mas ele, no versículo 5, fala, a luz brilha nas trevas, obviamente, vocês viram aqui, quando a gente pagou tudo, aquelas pequenas lamparinas, né? A luzinha da vela já foi suficiente para que a gente pudesse enxergar. Mas as trevas não a derrotaram. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional. Mas a palavra no grego, uma palavra que pouco interessa para a gente, é katelabien, o bem, katelabien. Algumas versões da Bíblia trazem de uma forma diferente essa palavra. Uma delas, se você olhar aí, se você tiver com a tua NVI aberta, né, aqueles que têm a Bíblia na mão, você vai ver que tem lá uma notinha de rodapé. E lá no rodapé fala, não a compreenderam, ou não a compreenderam. As trevas não compreenderam aquilo que estava acontecendo. Ou, algumas versões, como a Almeida antiga, fala, não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram, as trevas nunca prevalecem sobre a luz. Não puderam dominá-la, algumas versões falam. Não se apropriaram dela, a Bíblia de Jerusalém fala. Na mensagem fala, a luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam fazer contra ela. Por que eu estou dando todas essas várias versões? Porque, para mim, tem uma coisa que fica clara em qualquer uma das versões, e entendo que esse foi o que o Espírito de Deus colocou no coração de Lucas para ele registrar essa passagem, que é uma conclusão lógica de todas essas interpretações. De uma forma ou de outra, as trevas não foram receptivas à luz. Você consegue entender? Estamos juntos? É como que se a gente vivesse, tem algumas fábulas que falam disso, né? Aqueles homens que vivem na caverna a vida inteira, numa escuridão total, e logicamente que a vista vai se adaptando àquela escuridão e você vai se acostumando com algumas coisas, e algumas coisas você tem como certo, você vive ali. De repente, chegou um louco qualquer, um marciano, chega lá com um lampião dentro daquela caverna, e a pessoa que você nunca tinha visto direito, que você imaginou loiro, negro, moreno, asiático, africano, você imaginou de uma forma, e aí de repente a luz vem e você vê aquela pessoa totalmente diferente, e no fundo, talvez a sua primeira reação seja, desliga essa luz, porque você não consegue absorver esta claridade, essa iluminação. Talvez tenha esse objetivo para a gente pensar. O Natal traz um pouco dessa imagem. Mas eu queria explorar, então, rapidamente, os porquês que aquele casal não foi acolhido. Por que aquele menino precisou nascer e ser colocado numa manjedoura? Vamos ver o primeiro. Talvez ele não tenha sido recebido, né? Ou ele tenha sido recebido com desprezo. Com desprezo. Não havia lugar para Jesus, mesmo no dia do seu nascimento. Talvez alguns desdenharam daquele casal. Como alguém em sã consciência poderia colocar uma mulher grávida, né? Por mais moça que ela fosse, para andar não sei quantos dias no lombo de uma mulinha lá, de um burrinho, para chegar na cidade, sem saber o que ia acontecer. E talvez algumas
pessoas da família assim de uma reputação mais ilibada, né? Um pouquinho, uma situação um pouco melhor, pode ter olhado para aquele casal assim e falar, que absurdo. Porque tem um livro muito interessante, aliás, 2, um livrinho fininho que eu aconselho qualquer um ler. E é tão fácil, se vocês me pedirem, tem até o link dele no YouTube. 47 minutos. Dá para a gente pensar que foi um sermão do Tim Keller. Mas ele chama de ego transformado. E ele faz uma analogia muito legal das nossas realidades, do orgulho. E ele escreve esse livro aqui influenciado por um capítulo daquele livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Tem um capítulo 8 que chama Orgulho. Fala o pecado maior. E é o orgulho. E pode ser que algumas pessoas não abriram as portas para aquele casal por orgulho. Por orgulho. Por olhar ali, somos bons para tirar conclusões precipitadas e talvez a boa consciência falasse, eu não vou nem me meter nisso aqui, deixa esse pessoal para lá. Será que esse tipo de sensação pode também nos fazer desdenhar da história do Natal? Desdenhar da possibilidade desses anjos realmente terem aparecido no céu? Desdenhar que Deus possa ter se rebaixado, porque, vamos combinar, é mais legal a gente pensar num Deus soberaníssimo, potentíssimo, não existe a palavra, né? Estou inventando aqui, que não poderia se rebaixar. E quanto mais quando a gente conhece a história de cruz, que escândalo, não é? Que escândalo. Mas parece que Deus quis fazer isso. Então, alguns podem ter desprezado o casal. E aí, a gente tem que pensar, será que talvez o relato bíblico nos parece também como um conto de fadas? Como uma coisa que, dentro do nosso intelecto, a gente vê como uma coisa menor e, portanto, é melhor desdenhar e desprezar? Um outro motivo que talvez não tenham recebido aquele casal e o menino que nasceu foi o receio. Imagine os parentes de José, né? Como ele pode se casar com uma moça dessa? Começa a fazer conta lá, né? Quanto tempo? Eles estão casados há quanto tempo? Quantos meses? Como é que pode já? Né? Como é que pode? Eu não vou me meter nisso não, né? Como é que ela pode ter se engravidado tão rápido? O que os outros parentes vão pensar se eu abro minha porta para eles aqui? Melhor não se envolver. Talvez seja assim que a gente olha para a história também do Natal. Talvez é assim que a gente olha para a história de Jesus. Melhor não me envolver. Melhor ficar com uma versão barata dessa história. Jesus foi um grande filósofo. Não é bom? Legal, né? Porque aí eu pego só os ensinamentos de Jesus e eles não me transformam. Eles não me impactam. E eu tenho medo de mudar. Você tem? Quem não tem? Eu prefiro me manter assim. Quantas conversas você já teve com pessoas que você tentou mudar e a pessoa não quer mudar? Não quer mudar. Receio? Talvez. Não é verdade? Receio da mudança. Será que pode ter alguma mudança que vem para bem? Eu junto isso com o meu orgulho e falo, não pode ser. Eu sou tão conhecedor das coisas, como que pode existir uma coisa que não me contaram antes? Eu não descobri. E essa coisa é melhor do que eu venho até hoje crendo? Talvez seja hoje um dia para a gente repensar os nossos conceitos. Uma terceira possibilidade. Aqueles que olharam o casal e aquela situação com reservas. Pode ser que pensaram, eu gostei da história do casal, me compadeci com as dificuldades, as necessidades, mas melhor não abrir mão, não abrir minha casa. Vamos conseguir um cantinho na estrebaria, na área de serviço, um puxadinho lá, vamos deixar eles lá, e assim a nossa família não se envolve, nós continuamos na nossa redoma, tudo bem, continuamos com as nossas próprias insatisfações, as nossas próprias perguntas não respondidas, mas é melhor manter a reserva. Assim, muitos se relacionam com a espiritualidade, ou melhor, com a religiosidade.
Faço tudo o que tiver que fazer, mas sem que isto venha a exigir uma verdadeira mudança em mim. Minha vida, meu temperamento. Será que você já pensou assim? Eu estou te provocando, ok? Sem problema? Estou te provocando mesmo, para você pensar. Mas que bom que existiram e ainda existem aqueles que recebem a família e o menino com alegria. E aqui eu quero rapidamente repassar aqui aquele momento em que, respondendo ao chamado, os pastores foram até onde Jesus tinha nascido. O versículo 16 de Lucas 2 fala assim: indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. A alegria do encontro com Jesus transborda, e não dá para guardar para a gente só, né? Não dá para guardar em secreto. Quem encontra com Jesus realmente quer falar disso, quer dizer para os outros o que aconteceu. E isso aconteceu com aqueles pastores. E o versículo 18 fala: e todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes tinha anunciado. Amém? Amém. Então, eles comprovaram a veracidade do anúncio que eles receberam, aquele anúncio especial. Receberam do evento especial, perceberam que aquilo era real. E ainda, naquela noite, eles acabaram por aceitar e receber aquele chamado, eles acabaram tendo um encontro real com o menino Jesus e seus pais. Talvez esta seja a atitude com relação à história do Natal que todos deveríamos ter. Então eu quero terminar perguntando para você assim: qual é a sua reação pessoal ao encontro com Jesus? Saber que o Natal não é um encontro do Papai Noel, por mais atrativo que seja, por mais que quando a gente era criança isso povoou o nosso imaginário, não é? Nós sabemos que o verdadeiro presente de Natal não foi uma religião, não foi uma igreja, não foi um estilo de vida, mas uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Paulo, em Romanos 5,8, diz que: mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É interessante que qualquer religião que você se aproxime, e eu sei que a gente já falou disso, mas talvez você nunca tenha percebido isso, todas as religiões que a gente se aproxima, elas nos levam a fazer o quê? Faça para ser aceito. Ok? Se aperfeiçoe para ser aceito. Desenvolva-se para ser aceito. Amém? Esforce-se para ser aceito. Pela divindade, pela comunidade, o que seja. O cristianismo, por isso que fala que é o reino invertido. O Deus Altíssimo olha para a gente e fala: olha, eu vou fazer por vocês. E aí, eu espero que vocês retribuam aquilo que eu fiz por vocês. Então fala que mesmo ainda sendo pecadores, mesmo não querendo saber de Deus, mesmo querendo ser os nossos próprios deuses, que vamos combinar, é a maioria de nós, ou seja, a nossa tendência natural, sermos os nossos próprios deuses, não é? Deus veio por nós. Deus encarnou e viveu entre nós, demonstrando o seu amor por nós. Então, uma certeza que você pode levar: o Natal existe porque Deus te ama. Amém? Assim como Ele me ama. E Jesus mesmo falou, e aí voltando àquele texto da Ana, fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu vim para acender o lampião na sua caverna.
E aí ele fala, ele afirma: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Será que nesse Natal você quer abrir um espaço especial na sua agenda? Ter um encontro especial com Jesus? Ou será que você quer continuar com o seu orgulho, talvez desdenhando dessa história, talvez tendo receio dessa história, talvez mantendo suas reservas contra essa história? Ou talvez, e essa é a minha oração, que você possa definitivamente receber Jesus com alegria nesse Natal e entender que isso é o mais importante para a tua vida. O Vinícius falou uma coisa aqui, né? Ele falou: o que é esses 2 anos que a gente perdeu, entre aspas, de vida, né? Ou ficou aí atracado com a pandemia, com relação à nossa vida aqui. 60, 70, 80, eu espero que seja mais para 80 do que 60, que vou fazer 65, então, logicamente, eu espero que estique mais, não é? Mas o que são 2 anos com relação à eternidade, amém? Que é do que se trata. Será que vale a pena a gente manter o nosso orgulho, o nosso desdém, quando a eternidade está em jogo? Fecha teus olhos e vamos orar. Nesse Natal, você está disposto a abrir um espaço para Jesus? Na sua agenda, nas suas prioridades, nos seus valores? Reservar esse momento para Jesus? Vamos orar então, para que possamos permitir dele fazer essa visita para nós, nesse Natal. Pai Santo, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor por nós, a ponto de o Senhor se fazer carne, passar por todos os perrengues, se eu posso dizer assim, ó Pai, de uma vida humana normal. Nasceu frágil, precisou ser alimentado, certamente adoeceu, passando por todas as dificuldades, porque o Senhor queria saber por quais dificuldades nós passamos, as tuas criaturas, a tua obra-prima, o homem que o Senhor criou, passa também. Então, nesse momento, Senhor, eu queria orar para Ti, dizendo que nós abrimos o nosso coração para Jesus nesse Natal. Vem, Senhor Jesus, fazer morada. Vem, Jesus, iluminar as nossas trevas, as escuridões que ainda temos dentro de nós. Vem iluminar os quartinhos escuros, ou aquelas coisas que nós guardamos bem guardados, porque nós não queremos que ninguém saiba. Nós, até com uma certa ansiedade, temos que reconhecer que o Senhor conhece, mesmo aquelas coisas que nós queremos que ninguém saiba. E por isso nós queremos, nesse Natal, deixar o nosso orgulho de lado, deixar as nossas reservas de lado, deixar os nossos medos de lado e deixar que esse menino que cresceu, virou homem, morreu por nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia e hoje vive, possa ser o nosso companheiro de jornada. Abençoa cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.